Olá e bem-vindos. Hoje vamos fazer uma análise aprofundada de 4 pilares que sustentam a máquina pública: contabilidade pública, legislação tributária, administração pública e, por fim, finanças públicas. A nossa missão aqui é explorar como os ativos do Estado são medidos, controlados, como os impostos são estruturados, sabe? E também quais são os mecanismos de gestão e como o Estado financia tudo isso para buscar seus objetivos. E o que é fascinante aqui é como esses temas se interligam, né? Uma regra contábil sobre o valor de um prédio, por exemplo, ela tem implicações diretas na base de cálculo de um tributo. E reflete princípios de transparência, imagino. Exatamente, que são centrais para a administração. A ideia hoje é conectar esses pontos. Perfeito. Então vamos começar essa exploração pela contabilidade pública. Vamos iniciar pelo item 1.1, mensuração de ativos, imobilizado, intangível. A regra geral é que o reconhecimento inicial de um ativo, seja ele imobilizado ou intangível, deve ser feito pelo custo. Sim, o custo, que inclui todos os gastos para adquirir o ativo e colocar ele em condições de uso. E só para diferenciar bem, o ativo imobilizado são os itens tangíveis, físicos, né? Como edifícios, veículos, equipamentos que um órgão público usa por mais de um ano. Isso. E o ativo intangível não tem substância física, mas tem valor, tipo softwares, patentes, essas coisas. Exato, e é crucial notar que isso segue as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, as NBC-TSP. A NBC-TSP 07 trata do imobilizado e a 08 do intangível. O ponto central é a padronização, a busca por uma representação fiel do patrimônio. Agora, um ponto que gera muita dúvida. E quando o ativo intangível é criado pelo próprio governo? A norma aqui faz uma distinção importante entre duas fases, certo? Certo, duas fases bem distintas. A primeira é a fase de pesquisa. Pense nela como a investigação original, planejada, para obter novo conhecimento. Os gastos nessa fase nunca viram ativo. Nunca? Nunca. São sempre registrados como despesa do período. Entendi. E a segunda fase? A segunda é a fase de desenvolvimento. Aqui, a gente já aplica o resultado da pesquisa para criar algo novo ou aprimorado. Um novo sistema, um produto. E aqui os gastos podem virar um ativo? Podem. Eles podem ser capitalizados, ou seja, transformados num ativo intangível. Mas, e esse é um grande mas, só se a entidade pública demonstrar uma série de critérios, como viabilidade técnica, a intenção de concluir e usar o ativo. Não é algo subjetivo. Um exemplo prático disso seria o quê? Pensa num centro de pesquisa do governo desenvolvendo uma nova tecnologia de vacina. Os custos das investigações iniciais, da pesquisa, são despesa. Mas a partir do momento em que o desenvolvimento da vacina se mostra tecnicamente viável e existe a intenção de concluí-la, os gastos seguintes podem ser capitalizados. Entendi, fica bem mais claro assim. Avançando para o item 1.2, reavaliação e redução ao valor recuperável. A reavaliação, o que seria? A reavaliação é um processo opcional. Ela permite ajustar o valor contábil de um ativo para o seu valor justo de mercado. Ah, então é opcional. Sim, e se um órgão público decide fazer, ele precisa aplicar a toda uma classe de ativos, não só para um item isolado para, digamos, melhorar o balanço. E a redução ao valor recuperável? Ah, essa sim é obrigatória. É o chamado impairment. A entidade precisa verificar de tempos em tempos se o valor contábil de um ativo não está maior que o seu valor recuperável. E se estiver? Se estiver, essa diferença é registrada como uma perda. Isso garante que o balanço não mostre ativos supervalorizados. Um exemplo seria um prédio público que sofreu um dano estrutural e perdeu o valor de mercado. Essa perda tem que ser registrada. E no setor público tem uma particularidade crucial para ativos que não geram caixa, como, monumentos, prédios administrativos. E isso está na NBC TSP 09. Como se mede o valor de algo que não dá lucro? Então, o valor recuperável desses ativos é o maior entre o valor justo líquido de venda e o que a gente chama de valor em uso de serviço. Esse conceito substitui o valor em uso do setor privado, que é baseado em fluxo de caixa. Valor em uso de serviço.
O que isso quer dizer na prática? Representa o valor presente do potencial de serviço que aquele ativo ainda pode oferecer. Ele pode ser medido, por exemplo, pelo custo de reposição depreciado. É uma abordagem totalmente focada na capacidade de serviço do bem, não na capacidade de gerar receita. Faz sentido. E para fechar este bloco, o item 1.3, depreciação, amortização e exaustão. São nomes parecidos, mas para coisas diferentes, né? São 3 processos para alocar o custo do ativo ao longo da vida útil dele. É o reconhecimento do desgaste ou do consumo. A depreciação, então, se aplica a ativos imobilizados tangíveis, como o desgaste de um veículo oficial. Isso. A amortização é para os intangíveis com vida útil definida. Pensa na perda de valor de um software com o tempo. E a exaustão? Em resumo, então, a contabilidade de ativos no setor público é bem rigorosa. Parte-se do custo de aquisição, diferencia-se pesquisa, que é sempre despesa, de desenvolvimento, que pode ser um ativo. Garante-se que o valor registrado não supere o valor recuperável, com uma metodologia específica para bens que não geram caixa. E, por fim, o custo desses ativos é sistematicamente transferido para o resultado ao longo do tempo. Ótimo resumo. Agora vamos para o segundo grande tema, legislação tributária, focando no item 2.1, IPTU. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é de competência municipal ou distrital. Isso, e o fato gerador é a propriedade de um imóvel em zona urbana. A base de cálculo é o valor venal, o valor de mercado, né? E um ponto fundamental do IPTU é a capacidade dele de ser um instrumento de política urbana, através da progressividade. Exatamente. Existem diferentes tipos. A Constituição permite a progressividade em razão do valor no imóvel, ou seja, imóveis mais caros pagam alíquotas maiores, e também a diferenciação conforme o uso, se é residencial, comercial ou até a localização. E tem um tipo de progressividade com uma função social muito clara, o IPTU progressivo no tempo. Esse é o mais forte. Ele é aplicado a solos urbanos não edificados, subutilizados ou não utilizados. A ideia é incentivar os proprietários a darem um uso adequado ao imóvel, combatendo a especulação imobiliária. E como isso funciona? É um instrumento previsto no artigo 182 da Constituição Federal. Ele faculta ao município exigir o adequado aproveitamento do solo urbano. O parágrafo 4º, inciso 2, menciona um imposto progressivo no tempo. E o que diz o artigo completo? O artigo 182, parágrafo 4º diz: é facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento sob pena sucessivamente de 1. Parcelamento ou edificação compulsórios, 2. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo, 3. Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. Nossa, é bem detalhado. Então, a coisa é sequencial. Primeiro, o município notifica. Se nada for feito, aplica o IPTU com alíquota majorada todo ano. Isso, por 5 anos consecutivos até um limite máximo de 15%. E se mesmo assim o imóvel continuar ocioso... Aí, a última medida pode ser a desapropriação. Exato, com pagamento em títulos da dívida pública. Outro ponto de debate jurídico é a atualização da base de cálculo, o valor venal. A súmula 160 do STJ é bem clara sobre isso, né? Claríssima. O município não pode, por meio de decreto, atualizar o IPTU em um percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Ou seja, a simples correção da inflação pode ser por decreto. Pode, mas qualquer aumento real,
que venha de uma nova avaliação geral dos imóveis da cidade, o que a gente chama de revisão da planta genérica de valores, Aí precisa de lei. precisa de lei aprovada pelo Poder Legislativo. Então o prefeito não pode simplesmente publicar um decreto aumentando o valor venal dos imóveis com base em novos preços de mercado, se esse aumento for acima da inflação. Não pode. Seria uma majoração de tributo sem lei, o que é inconstitucional. Para sintetizar, o IPTU é mais do que um imposto arrecadatório. É uma ferramenta de política urbana. Sua progressividade pode ser usada para promover a função social da propriedade e a sua cobrança é rigidamente controlada pelo princípio da legalidade. Perfeito. Chegamos à administração pública, começando com o item 3.1, a nova gestão pública. Governabilidade, governança e accountability. Esses três conceitos são a base da gestão moderna e são muito confundidos, né? Muito. Mas a diferença é fundamental. Governabilidade é a dimensão política. É a capacidade de governar, a legitimidade do governo e o apoio que ele tem da sociedade e das forças políticas para implementar suas propostas. Certo. É ter a força política para fazer. Isso. Já a governança é a dimensão técnica, gerencial. É a capacidade administrativa de executar as decisões, de implementar as políticas de forma eficiente. Envolve os mecanismos de gestão, os processos, as estruturas. E accountability? Accountability é o pilar da transparência e da responsabilização. É o dever que os gestores públicos têm de prestar contas de suas ações e a possibilidade de serem responsabilizados por elas. É a justificativa das decisões perante os cidadãos e os órgãos de controle. E essa accountability funciona como? De diferentes formas. Tem a accountability vertical, que é o controle dos cidadãos sobre os governantes, principalmente pelo voto. Certo. Tem a accountability horizontal, que é o sistema de freios e contrapesos entre as próprias instituições do Estado, como o controle do legislativo sobre o executivo ou a fiscalização dos tribunais de contas. E por fim? A accountability social, exercida pela sociedade civil organizada. ONGs, imprensa, associações que monitoram as políticas públicas. Passando para o item 3.2, compliance na administração pública. Compliance significa estar em conformidade, certo? Exatamente. É o conjunto de mecanismos que uma organização cria para garantir o cumprimento de leis, regulamentos, códigos de ética. O objetivo principal é prevenir, detectar e remediar fraudes e corrupção. E isso tem ligação direta com a lei anticorrupção. Total. A Lei 12.846 de 2013. Essa lei responsabiliza empresas objetivamente, ou seja, independentemente de comprovar dolo ou culpa, por atos de corrupção. E um ponto central da lei é o Programa de Integridade, que é o programa de compliance da empresa. E ter um programa desses ajuda a empresa. Ajuda. O artigo 7º dessa lei estabelece os critérios para a aplicação das sanções e o inciso 8º diz que será levado em consideração. Pode ler pra gente? Claro. Abre aspas. A existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica. Fecha aspas. Ou seja, ter um programa de compliance efetivo não isenta a empresa, mas funciona como um atenuante. E finalizando a administração pública, o item 3.3, Governo Eletrônico, Transparência e Comunicação. Governo eletrônico, ou e-gov, é o uso de tecnologias para melhorar a prestação de serviços. Isso, pense nos portais de serviço, agendamentos online. E a transparência é um dos principais resultados disso. Ela pode ser ativa quando o governo divulga informações por conta própria, como nos portais da transparência. O passiva, quando o governo fornece informações depois de uma solicitação de um cidadão, como prevê a Lei de Acesso à Informação, a LAI. Em essência, a administração pública moderna se equilibra nessas três pernas. A capacidade política para governar, que é a governabilidade, a capacidade técnica para executar, a governança,
e o dever de prestar contas, accountability. E para garantir a integridade, surgem os programas de compliance. E a tecnologia, por meio do governo eletrônico, vira grande ferramenta para viabilizar a transparência. Ótimo! Vamos para nosso último bloco, finanças públicas, começando pelo item 4.1, objetivos, metas e definição. Finanças públicas é o campo que estuda como o Estado atua na economia, né? Exato, gerenciando receitas e despesas para atingir seus objetivos. E, tradicionalmente, esses objetivos são 3, certo? Eficiência alocativa. Que é prover bens públicos e corrigir falhas de mercado. Equidade distributiva, que busca uma distribuição de renda mais justa. Isso. E, por fim, estabilidade macroeconômica para controlar a inflação e promover o emprego. Esses objetivos foram sistematizados por Richard Musgrave em 3 funções clássicas do Estado, que é o tema do nosso item 4.2, funções do Estado. Exato. A função alocativa trata da provisão de bens que o mercado não forneceria de forma eficiente, como segurança e justiça. A função distributiva usa instrumentos como impostos progressivos e programas de transferência de renda para reduzir desigualdades. E a função estabilizadora utiliza a política fiscal, ou seja, gastos e tributos, para manter a economia saudável. E para cumprir essas funções, o Estado precisa de dinheiro. O item 4.3, financiamento dos gastos públicos, trata exatamente disso. E as principais fontes são as receitas tributárias, que são impostos, taxas, contribuições. As receitas não tributárias, também como aluguéis de imóveis públicos ou dividendos de estatais. E o endividamento público, claro, com a emissão de títulos da dívida. E, em casos extremos, a emissão de moeda. Que geralmente causa inflação. Exato. Agora, a atuação do Estado não é perfeita. Assim como existem as falhas de mercado, que justificam a intervenção estatal, a teoria da escolha pública descreve as falhas de governo. Como o rent-seeking. O rent-seeking, ou busca por renda, é um exemplo clássico. Ocorre quando grupos de interesse fazem lobby para obter privilégios do governo, como subsídios ou isenções fiscais. Isso não gera riqueza para a sociedade, só transfere renda para esses grupos. E que outras falhas existem? Outras são a captura do regulador, quando uma agência reguladora passa a defender os interesses do setor que deveria regular. Em vez do interesse público. Exato. E a ineficiência X, que surge da falta de competição no setor público, levando a menos incentivos para inovar e reduzir custos. Isso nos leva a um conceito econômico muito interessante, a curva de Laffer. A ideia é que a relação entre a alíquota de um imposto e a arrecadação não é linear. De jeito nenhum. A curva tem um formato de U invertido. No começo, aumentar a alíquota aumenta a arrecadação. Porém, a partir de um certo ponto, alíquotas muito altas desestimulam a atividade econômica. As pessoas trabalham menos, investem menos. Ou sonegam mais. Ou simplesmente sonegam mais. O resultado é que a base de cálculo do imposto encolhe tanto que a arrecadação total começa a cair. Então a curva de Laffer mostra, teoricamente, que nem sempre aumentar impostos significa arrecadar mais. Exatamente. É um lembrete de que a política tributária tem efeitos complexos sobre o comportamento das pessoas e das empresas. Concluindo, as finanças públicas estudam o papel econômico do Estado, que busca alocar recursos, distribuir renda e estabilizar a economia. Para isso, ele se financia com tributos e dívida. No entanto, essa atuação não é imune a ineficiências, às falhas de governo e a própria política de tributação encontra limites, como ilustra a curva de Laffer. Analisamos hoje a estrutura contábil, tributária, administrativa e financeira do setor público. Vimos as regras, os mecanismos e as teorias que guiam a ação do Estado. E para uma reflexão final, fica uma provocação. Discutimos os mecanismos de compliance e accountability desenhados para garantir a integridade e o bom uso dos recursos. Ao mesmo tempo, vimos o conceito de falhas de governo, como o rent-seeking, onde o próprio processo decisório estatal é influenciado por interesses privados. É uma tensão constante. A questão que permanece é:
Em que medida os complexos sistemas de controle que criamos são suficientes para blindar o Estado contra a captura por interesses particulares? E como cidadãos, como podemos fortalecer a accountability social para que a balança sempre penda para o interesse público e não para a busca de privilégios? Essa é uma tensão permanente no coração da gestão pública.